Sejam bem-vindos ao canal Augusto Ascioli de Oliveira, criado no site YouTube para a produção de vídeos de interesse público. Se vocês ainda não estão inscritos neste canal, nos honrem com a adesão a esta tribuna do bem, que pertence a todos vocês, bem como aqueles que amam as cidades onde nasceram ou escolheram para viver. O melhor estímulo que vocês podem dar ao nosso trabalho é postando likes, comentários, emitindo opiniões, concordantes ou discordantes. Serão todas muito bem recebidas e, na medida do possível, respondidas. O tema de hoje são as cotas. A invenção brasileira não tem limites. Então, já há mais de 10 anos, talvez até um pouco mais, vocês desculpem a memória, já começa a falhar, foram criadas as cotas epidérmicas. Eu chamo de cotas epidérmicas porque essa história de cotas raciais, isso chega a agredir o passado da humanidade, quando nós tivemos aquele monstro nazista pugnando pela raça ariana. O conceito de raça foi demolido na Segunda Guerra Mundial. A mesquinharia, pequenez, a doença mental de alguns que tentaram emplacar essa história de raça foi demolida pelo Ocidente através de bravos heróis que tombaram no campo de batalha para dizer ao mundo que esse conceito de raça é algo tão pequeno, tão mesquinho, tão doente, que só cabe a nível de localização geográfica. Sim, porque quando se fala em epiderme clara ou escura, é a ação do sol. Pobre dos africanos, se não tivessem aquela pele resistente aos raios de sol, teriam que ser mesmo de tonalidade escura, da epiderme escura. Da mesma forma que os suecos, os noruegueses, os finlandeses, a turma da Islândia, teriam que ter a pele clara mesmo, super clara, porque o trabalho solar lá não é igual ao trabalho africano. Quando eu vejo aqui no Brasil, nas praias, a integração entre todos, tenham a cor de pele que tiverem, nos campos de futebol, as torcidas, quando vibram com os gols, as grandes jogadas, todos se abraçam, tenham as epidermes que tiverem, não é? Mas a criatividade brasileira não se dá nem conta que são os ventos das monções que apertam os olhos dos asiáticos, a ponto de, quanto menor a força do vento, mais amendoado é o olho, à medida que a força dos ventos se diz presente com bastante força, os olhos ficam cada vez mais fechados. Vocês já imaginaram se o sol africano fosse no Brasil? Ia faltar cotas. Ia faltar cotas, seriam 213 milhões, todos de pele escura. Qual é o problema disso? Um cortezinho em qualquer lugar do corpo
mostra que o pele escura, pele clara, o amarelo, o, o irlandês, todos têm o sangue da mesma cor, vermelho. O que importa é exatamente o que o camarada tem na mente, tá entendendo? A formação dele, religiosa, respeito familiar. Isso que é importante. Agora, o fato de haver desigualdade social, a desigualdade social está à frente de todos. Basta ver aqueles apartamentos lá na Bahia, por exemplo, repletos de malas cheias de dinheiro. Foram escolas que deixaram de existir, hospitais, recursos para a segurança pública. Então não é problema de epiderme, é problema de malversação de fundos públicos. E essa história de cotas, uma vez um político que eu respeitava, um professor universitário, indagado por mim, disse que cotas eram como ele falou, era uma discriminação positiva. Foi exatamente o que ele falou para mim. Discriminação positiva. Bom, a partir desse dia, eu nunca mais lhe dirigi a palavra. Professor universitário, um político, que fala em discriminação positiva, perde o direito de exercer a profissão de professor universitário e formador de técnicos qualificados. A mente já está doente, corrompida. Mas vamos lá, por que eu falei a história das cotas? Pelo seguinte, pessoal, o Supremo Tribunal Federal disse que eu estou certo, que esse negócio de cotas é uma aberração, mesmo que seja pelos quintos constitucionais. Vejam bem, quintos constitucionais, o que é isso? 1/5 dos tribunais superiores devem ser preenchidos por advogados ou por membros do Ministério Público a partir de listas sêxtuplas pela Ordem dos Advogados 3, pelo Ministério Público 3, são enviados aos tribunais, esses 6 nomes, esses tribunais reduzem para 3 nomes, esses 3 nomes são apresentados a governadores, com prazo de validade de 4 anos, ou a presidente da República, exatamente também com prazo de validade de 4 anos. Essas pessoas escolhem, entre aquelas listas tríplices, um nome a nível de tribunais superiores, não é? Presidente, a nível de tribunais estaduais, governadores, não é? Escolhem um nome para preencher a vaga existente. Só um problema. O Supremo Tribunal Federal mostra que a magistratura não tem direito, vamos até tomar por base as tais das cotas, não tem direito às suas cotas. O Supremo Tribunal Federal de 2025 possui 11 ministros, por bem, só um foi juiz concursado. Eu falo só um, porque o outro que existe deixou de ser juiz e preferiu o caminho da política. Então, vamos ser honestos, ele não pode ser chamado de magistrado. Ele foi magistrado.
optou por ser político e pela política ingressou no tribunal, no Supremo Tribunal Federal. Então vamos lá. Não é possível mais que os juízes, magistrados, aqueles que passaram por diversas varas, julgando processos cíveis, criminais, trabalhistas, tributários, família, até ambientais e por aí vai. Não tem espaço. Claro, não tem espaço. Estudaram madrugadas durante anos, fizeram concursos dificílimos, ralaram, essa é a expressão verdadeira, nos tribunais, correram riscos de vida, inúmeros deles, e não têm direito a ocuparem seus espaços no Supremo Tribunal Federal, assistem a ex-advogados ou ex-membros do Ministério Público ocuparem 10 das 11 vagas? Não, mas peraí, pessoal. Cadê as cotas dos juízes concursados? Não é possível. Eu tive o privilégio de conhecer juízes que orgulham o Poder Judiciário brasileiro em primeira instância, em segunda instância. Eles não têm chance de irem para o Supremo Tribunal Federal, porque as vagas estão todas ocupadas por ex-professores universitários, advogados e membros do Ministério Público. Somente um único juiz concursado, ministro Luiz Fux, a quem eu também chamo de magistrado, ocupa uma vaga que deveria ser majoritariamente destinada a magistrados concursados. Pessoal, eu sou formado em economia, sou bacharel de direito. Agora, no dia 14 de agosto, às 14 horas e 12 minutos, completo 80 anos. Mas eu não posso ficar calado com essa história. Aqui no Brasil é cota para todo mundo. É cota até para bandido. As saidinhas de presídio não são leis, são cotas. E nós não temos cota para os magistrados no Supremo Tribunal Federal? As cotas pertencem 90% a ex-advogados e membros do Ministério Público. Cadê o direito dos magistrados assumirem suas vagas no Supremo Tribunal Federal? Não será por isso que nós estamos vendo decisões que assombram os primeiro-anistas de faculdade de Direito? A Constituição tem sido pisoteada todos os dias. Será que os magistrados que estudaram noites e noites a fio, se submeteram a concursos públicos duríssimos, percorreram todas as varas estaduais, cobrindo todos os segmentos do direito, não teriam um desempenho melhor? Olha, eu deixo essa minha crítica de cara exposta. Sim, eu falo isso porque eu estou cansado de receber zaps em que dizem divulguem, divulguem até mais não poder, até o dedo cansar. Não, pessoal. Nós brasileiros precisamos voltar a colocar
a cara à mostra, falar o que pensamos, dizendo o nome completo e assinando o que escrevemos. Acabar com esses perfis imaginários não identificados. A minha crítica é a seguinte: o Supremo Tribunal Federal deveria possuir majoritariamente magistrados concursados. E a propósito, só tem direito a ser chamado de magistrado quem fez concurso público para a magistratura. Meu nome é Augusto Ascioli de Oliveira, sou nascido e morador do Rio de Janeiro.